Você já teve tanto medo de ser deixada que você se recusou ou evitou se mostrar por inteira? Por muito tempo, quando eu não tinha autoconfiança por situações que eu passei na minha vida, por traumas e afins, eu tomei todas as decisões da minha vida e segui a minha vida com uma única coisa em mente, uma única coisa como minha grande prioridade, que era não desagradar, que era não me mostrar o suficiente, porque eu tinha uma aflição tremenda que se eu fizesse alguma coisa um pouco demais, que se eu falasse alguma coisa que a pessoa talvez não gostasse, que se eu simplesmente existisse de uma maneira que desagradasse, então eu não ia ser amada, que então eu não ia ter valor. Eu tinha esse medo muito profundo e muito, assim, quase uma parte da minha essência pessoal como pessoa que estava totalmente associado com a forma como eu me comportava, a forma como eu me importava, a forma como eu falava, com literalmente todas as áreas da minha vida. Esse medo que às vezes a gente tem de não ter valor ao desagradar ou de perder ao desagradar, ele é muito inteiramente associado com a forma como a gente se enxerga e a nossa autoestima. Quando a gente coloca muito do nosso valor e da nossa autoconfiança na nossa capacidade de ser amada, esse nosso valor ele se torna inteiramente associado com uma visão externa da gente. Ele é totalmente associado com o que o outro tem a dizer, com a visão do outro, com o posicionamento do outro, com as vontades do outro. Naturalmente, o nosso valor se torna muito menor do que ele poderia ser e do que ele é por essência. Porque, primeiro, a gente nunca vai agradar todo mundo. Segundo, pessoas irem embora, pessoas nos deixarem, pessoas nos rejeitarem, é parte da experiência humana e é absolutamente inevitável. Sempre vai acontecer, pessoas vão embora por motivos muito diversos. Pode ser porque você fez alguma coisa em particular que elas não gostaram, que vai contra o que elas acreditam, quem elas são. Pode ser porque tem um comportamento que é seu, que é essencialmente seu, que não é uma coisa ruim, é uma coisa sua, que elas não gostam. Pode ser simplesmente porque a vida mudou e as coisas acontecem, ou pode ser simplesmente porque elas quiseram. Às vezes não tem motivo nenhum, mas elas simplesmente foram. Quando a gente coloca o nosso valor muito atrelado a esse tipo de momento, a esse tipo de situação, o nosso valor passa a não existir dentro da nossa própria visão, a gente não enxerga ele. Porque toda vez que uma coisa da vida acontece, que é uma movimentação entre pessoas, que é uma mudança, que é não sei o quê, esse valor acaba e a nossa autoestima deixa de existir. Eu queria poder te falar que teve um momento de luz na minha vida em que isso mudou pra mim. Que um dia eu acordei, aconteceu alguma coisa específica, eu falei, agora é isso, eu vou me amar, eu vou mudar, o meu valor vem de mim, eu consigo me lembrar cotidianamente que eu valho a pena, que esse momento nunca existiu. E eu acredito que para a maioria das pessoas esse momento específico, essa grande luz, essa grande epifania, ela não existe. O que existe é a vida. Existem processos, existem coisas que a gente vai aprendendo, lições que a vida nos ensina, situações que a gente tem que passar, infelizmente, e não importa quantas pessoas avisem a gente, às vezes a gente tem que passar por certas coisas para a gente chegar lá. Mas isso não quer dizer que não tem coisas que você pode aprender e ferramentas que você possa usar e modos que você pode aos poucos trabalhando isso em você para que você não tenha que ficar em situações e se colocar em situações que não te valorizam, para você não se encontrar em momentos da sua vida questionando o seu próprio valor e sentindo essa dor muito profunda que eu, por exemplo, gostaria de não ter sentido e que se tivesse alguém lá para me auxiliar da melhor maneira e me dar os conselhos que eu tento dar para as minhas amigas, para as pessoas da minha vida, baseado em coisas que eu passei, coisas que eu aprendi, eu teria tido uma vida muito diferente. Tem muitas coisas que eu poderia ter evitado e que eu daria tudo para ter evitado. Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre autocuidado, a gente vai falar sobre reconhecer o nosso valor, a gente vai falar sobre como fazer esse processo, como aprender a olhar para si mesmo com um pouquinho mais de compaixão e como aprender a tirar o protagonismo do outro da sua vida. Como se colocar numa posição de protagonista na sua própria história. Como criar uma narrativa que ela é baseada em você e não nas vontades dos outros, onde o seu valor, ele é baseado e ele existe simplesmente pela sua existência e você sabe reconhecer isso. Porque é muito fácil a gente falar, às vezes a gente fala isso, eu sei que eu tenho um valor sozinha, mas você saber isso de uma maneira um pouco mais racional e você realmente sentir isso, você realmente agir de acordo com isso, são coisas muito diferentes. Mas tem jeitos da gente trabalhar isso e tem estratégias que a gente pode usar e aplicar na nossa vida, coisas que a gente pode mudar na nossa vida que nos ajudam a enxergar isso com muito mais clareza, que nos colocam muito mais perto dessa posição de pessoa confiante. E essa energia ela não fica só pra você, né? Ela emana. Você se torna uma pessoa confiante, você se torna uma pessoa respeitada, você se torna uma pessoa com essa presença de amor próprio, que as pessoas escutam, que as pessoas levam a sério, que as pessoas enxergam. E não é por causa disso que a gente faz essa mudança, mas isso é uma consequência. É impossível você ter uma posição de autoridade na sua vida, no seu trabalho, nas suas relações, se você não se enxerga como uma pessoa que tem autoridade. E o primeiro lugar onde você vai construir autoridade é dentro da sua própria vida. É isso que a gente vai aprender aqui. Por muito tempo, tudo que eu fiz na minha vida foi com base em uma única motivação: evitar a rejeição. Por exemplo, eu me encontrava em amizades onde eu fazia muito, muito o tempo inteiro, me doava, sempre tinha tempo, sempre atendia, sempre tava lá, sempre não sei o quê.
E não necessariamente eu tinha isso em reciprocidade, eu não tinha isso de volta nessas relações. Eu me encontrei em relacionamentos onde era muito escancarado que quem amava era eu, que quem tava lá era eu, quem fazia era eu, e a pessoa tava lá por uma conveniência. A pessoa ela tava lá, às vezes nem sem querer estar, simplesmente porque ela conseguia alguma coisa de mim que eu tava oferecendo. Isso vale pra muitas coisas. Eu abaixava a minha cabeça nas situações. Eu não falava as coisas que eu queria. Eu não questionava as coisas que me machucavam. Eu não falava sobre os meus sentimentos com ninguém. As minhas amigas podiam me ligar pra falar sobre o que elas estavam sentindo, sobre as coisas que elas estavam passando, sobre o término, sobre tudo. Eu não fazia esse movimento, porque eu tinha medo de sobrecarregar alguém. Eu tinha medo de, se eu for muito aberta, as pessoas não vão querer estar perto de mim. Eu vou ser um fardo, eu vou ser um problema. Isso é uma construção que a gente coloca na nossa cabeça quando a gente tem esse tipo de posicionamento e esse tipo de visão desvalorizado de nós mesmos. O principal problema desse processo é que no começo é sobre agradar as pessoas, mas depois de um tempo, você nem esquece e reconhece. Você perde o seu senso de individualidade, você já falou sim pra tanta coisa que você não queria falar sim, que você não sabe nem mais como falar não. Você nem sabe nem por que você tá falando sim pras coisas. Depois de um tempo, você não consegue dizer as coisas que você gosta, porque você passou tanto tempo assistindo filmes que você não queria ver, escutando músicas que você não estava afim de escutar, porque estava no carro de alguém, você não queria colocar suas próprias músicas, porque deixa a pessoa escolher. Você não sabe o que você quer comer, você não consegue decidir o que você quer comer, porque você sempre foi pela opinião do outro. O que você tá com vontade, o que você quer. E você não fazer essa pergunta pra si mesma, fazer pra todo mundo, mas pra si mesma não. E você para de reconhecer isso em si mesma, consigo mesma, não é nem pros outros que você não consegue se posicionar, só você não consegue se posicionar pra si. Você não consegue se dizer o que você quer, o que você gosta, o que é importante pra você. Esse processo de você se perder como pessoa, ele tem muitas consequências. Ele tem consequências no seu trabalho, porque você tá fazendo um curso, talvez, que alguém disse que você deveria fazer, mas você não necessariamente gosta, você não sabe reconhecer o que você gosta de trabalhar. Você não sabe se posicionar numa reunião de trabalho. Você não sabe posicionar contra um abuso de um chefe que tá pedindo coisa demais. Você não sabe falar, não, eu não consigo fazer isso agora. Eu não consigo pegar o trabalho de outros 2 funcionários e fazer com o mesmo resultado. Não dá. Você não consegue ir atrás das coisas que você quer, porque você não sabe ir atrás das coisas por si mesmo. Você sabe seguir alguém. Você sabe ouvir a pessoa pedir e oferecer. Você não sabe pedir. Então isso te impacta em tudo. E como isso começa a mudar? A você aprender a sair da sua zona de conforto. Mas eu ter esse processo, como assim, zona de conforto? Esse processo é extremamente desconfortável, eu não tô bem com isso. Eu não tô bem, eu não sou confiante, eu não tô feliz. Como assim eu tô na minha zona de conforto? Tudo que a gente faz e tudo que vira uma coisa que a gente se adaptou a fazer com muita frequência, que é uma coisa que é praticamente nossa essência, isso se torna uma zona de conforto. Nossa zona de conforto, ela não é sobre estar confortável. O desconforto se torna confortável quando ele se torna o padrão. E o seu padrão agora é você se rejeitar. Então você tá confortável se rejeitando, você tá confortável sem se amar, você não tá feliz, você não tá bem, mas você tá confortável. É a sua zona de conforto, porque é o que você conhece, é o que você está acostumado. O primeiro passo pra mudar isso é você se permitir estar desconfortável. Aquele medo que bate quando você tem que falar pro seu amigo e falar assim, eu não gostei do que você falou. E dá aquela ansiedade, parece que tá errado até você falar. Como assim eu vou falar? Você pega você se permite sentir essa palpitação. Você fala com a mão tremendo, se você precisar. Você fala com aquele medo avassalador de que aquela pessoa vai embora se você falar alguma coisa. E te falar, muita gente vai mesmo, tá? Muita gente que tá. Você vai ficar surpresa de quantas pessoas, e principalmente da proximidade de algumas pessoas que vão te deixar quando você enfrentar esse processo. Vai ter gente que vai embora sim. Vai ter gente que vai falar não, vai ter gente que não vai querer, vai ter gente que vai te deixar. Você vai ter que enfrentar isso. Isso é parte desse desconforto. Porque muita gente tá lá pra versão de você que não se ama. Porque isso, que nem eu falei, é muito conveniente pras pessoas. Tá perto de alguém que não se respeita. Porque aí você faz tudo pra ela, a pessoa não precisa fazer nada. É ótimo. Pra muita gente, isso é ótimo. E você vai descobrir que muitas pessoas que estão na sua vida estão lá por causa disso. Mas, em contrapartida, um outro processo vai começar a acontecer. Você vai começar a atrair pessoas que também se respeitam. Você vai começar a atrair pessoas e ter pessoas na sua vida que respeitam você, que estão lá pra você, que te escutam, que não tem problema nenhum de você falar dos seus problemas, que se você precisar elas vão estar lá, tal como você vai estar lá pra elas. Aí vira uma coisa recíproca, vira uma coisa real, porque são duas pessoas contentes consigo mesma, se encontrando, se apoiando e estando lá. Essa é a diferença. A construção da sua autoconfiança, ela vai desse processo de você aprender a confiar em si mesmo o suficiente de que você é capaz de aguentar o tranco dos abandonos que vão ocorrer. E que você tá preparada para abraçar as novas pessoas que vão surgir, e as pessoas de verdade que vão ficar. Você precisa se preparar para validar o seu medo. Que nem eu falei, existe um motivo para você ter medo de ser abandonada, se você começar a falar não, se você começar a se afastar, colocar limite. Tem um motivo para esse medo existir. E que nem eu falei, é porque algumas dessas pessoas que estão na sua vida realmente vão ir embora. Abra a porta e deixa que elas vão.
Deixa elas irem. Você tem que se preparar emocionalmente e entender, tá, é isso. Talvez eu fique sozinha. E você tem que encarar esse medo muito de frente. E tem jeitos de você conseguir melhorar o seu estado emocional para isso. Você pode, por exemplo, começar a fazer uma terapia durante esse processo. Você pode começar a criar hábitos que te fazem sentir bem sozinha, por exemplo. Cria uma rotina que você gosta. Hábitos de autocuidado são coisas que ajudam muito com isso. Você começa a valorizar o seu tempo com você. Pode ser uma rotina de skincare, você pode começar a ir na academia, um hobby novo. Pô, você sempre quis aprender a desenhar? Começa a procurar aulas no YouTube, fazer às vezes até uma aula se é uma coisa que é viável pra você, ou pega um papel e só começa a testar. Cria hábitos e hobbies e coisas que são suas e que te fazem se lembrar de que você é uma pessoa real, que você é uma pessoa que existe longe das outras pessoas. Tá, tem uma versão de você que tem esses amigos, que tem essa... Mas existe você sozinha também. Essa pessoa, ela tem valor. Então começa a valorizar ela, cuidando dela, dando espaço pra ela existir, dando espaço para ela experimentar coisas novas, para ela florescer da melhor maneira possível. Então preencha o seu tempo com coisas que são suas, para que quando você começar a fazer esse processo de cortar pessoas, de falar não, de se distanciar, de não sei o quê, de todas essas coisas que vão acontecer naturalmente quando você começar a trabalhar na sua confiança e que são parte do processo de você trabalhar na sua confiança, para você ter um local para voltar. Porque se você não tem para onde ir, você olha em volta, é óbvio, você vai querer voltar correndo para as pessoas e falar, não, desculpa. Eu quis dizer sim. Porque você não vai ter nada para se encontrar. Você precisa se encontrar para você poder existir sozinha. Então comece a investir nesses hábitos e comece a validar os seus medos e entender, tá, quem são as pessoas que estão me drenando? O que são as coisas que estão me prejudicando? Reflita sobre isso e comece a falar os nãos quando eles são necessários. Comece a impor os limites que são necessários. Enquanto isso, vai trabalhando em se fortalecer consigo, em existir bem sozinha. Eu gosto de ter uma rotina individual minha, uma rotina que é inteiramente baseada em mim mesma. Da hora que eu vou acordar, até os meus hábitos matinais, até o que eu faço, tudo. O meu dia inteiro, ele é muito bem planejado e muito bem pensado pra eu poder ter uma vida que é unicamente baseada em mim. Ah, isso quer dizer rejeitar seus amigos? Não, é só você ter uma rotina que é sua. Todo mundo tem. Todo mundo que se respeita tem uma rotina individual. Pode ser pro trabalho, pode ser rotina de hábitos saudáveis, pode ser qualquer... Mas é uma rotina. É uma rotina que te permite existir sozinho. Cria uma rotina que te permita existir sozinha. Pega um papel, escreve, eu vou acordar tal hora, eu vou fazer tal coisa, depois tal coisa. Que coisas que eu tenho vontade de fazer, ou que eu quero experimentar fazer, eu nem sei se eu gosto, que eu posso colocar nessa rotina, que são viáveis pra mim. Coloque coisas, o máximo que você conseguir, coisas que são sobre você, que são momentos individuais. Teste fazer coisas que pra você, ao pensar, é desconfortável de fazer sozinha, e comece a fazer essas coisas sozinha. Vai no cinema sozinho um dia, sai pra jantar sozinha, almoçar sozinha, sai pra dar uma caminhada na rua, ver o dia, pegar um café, só você. Deixa o celular em casa. Faça atividades que te lembrem que você existe sozinha. A gente esquece que a gente existe sozinha. E não existe como uma máquina de produzir, não existe porque a gente tá no trabalho. A gente existe por existir. Você é uma pessoa. Você é uma pessoa com coisas que você gosta. Com coisas que você pode gostar que você ainda nem descobriu. Vá descobrir coisas que você gosta. Paixões novas. Paixões... Livros que você nunca leu. O seu livro favorito pode estar em algum lugar. E você nem descobriu ele ainda. Então procure livros novos. Procure seu novo livro favorito, seu novo prato favorito, seu novo hobby favorito, uma coisa nova que você nunca cozinhou, você pode aprender que você adora cozinhar. Busque formas de se encontrar em você, de se encontrar sozinha. E dentro deste processo, vá cortando as coisas que te fazem mal. Vá dizendo não. Vá se afastando. Vá criando barreiras. Vá falando, eu prefiro isso. Tá no carro com um amigo, ele perguntar que música você quer ouvir. Não sei escolher. Não. Tô a fim de ouvir isso. Que filme que a gente vai assistir, amor? Eu quero ver tal filme. Vá fazendo os trabalhos pequenos, enquanto você faz um trabalho interno que é muito maior. E quando você combina esses processos, chega um ponto que você olha e fala, caraca, eu tenho poucas pessoas na minha vida, mas são pessoas que me amam, pessoas que me respeitam, pessoas que querem estar perto de mim de verdade, pessoas que eu valorizo e que me valorizam de volta. E eu tenho a minha individualidade, eu gosto de mim, eu gosto do meu tempo, eu gosto do meu espaço, e mais que qualquer coisa, eu sei me valorizar, eu sei o meu valor. Ninguém sabe se valorizar, ninguém se valoriza sem saber olhar para o próprio valor. Então, o seu momento de transformação, o seu processo de transformação, ele tem que ser com base de você encontrar quem é você, agir de acordo com a pessoa que você é e se posicionar como a pessoa que você é. A partir desse momento, quando você conseguir fazer isso, você vai conquistar coisas muito extraordinárias. Você vai ser a pessoa que consegue liderar uma reunião de trabalho. Você vai ser a pessoa que, quando você quer alguma coisa, você vai lá e pede. Você não precisa que as pessoas façam. Não, você consegue. Você vai lá e você faz. Isso é independente de timidez. Isso não é ser extrovertido. Isso é ser autoconfiante. A timidez, ela pode existir.
E ela existe, tem pessoas tímidas e pessoas extrovertidas. Você não precisa ser extrovertido para saber falar, para saber se posicionar. Você pode ser tímido e conseguir muito bem ser assertivo no que você quer. Basta você confiar em si mesmo. E este é o processo. E é isso que você precisa fazer. Hoje eu sou capaz de olhar para os momentos em que eu coloquei outras pessoas antes de mim, amizades que não me faziam bem, que me drenavam, que me tiravam tudo, me tiravam a paz, onde eu era muitas vezes tratada mal, muitas vezes rejeitada, simplesmente porque eu tinha medo de não ter mais amigos, de não ter ninguém, de que se eu deixasse esse grupo de pessoas que muitas vezes não me dá valor nenhum, eu não ia encontrar mais ninguém. Relacionamentos em que eu fiquei, que eu não recebia nada. Nada. Eu era um objeto, eu era a pessoa que ele vê quando é conveniente pra ele, a pessoa que atende a ligação dele de madrugada, que aceita pouco, que não precisa de flor, que não precisa de atenção, que não precisa que mande mensagem. Mesmo isso fazendo mal pra mim. Eu olho pra essa história, em todas as coisas que eu passei, todos os momentos em que eu me diminui muito pra caber na caixinha de alguém. E eu sei que, por mais que hoje em dia eu ainda tenha muitos medos, e que às vezes, ainda assim, às vezes a mão ainda treme pra falar alguma coisa importante, pra falar com uma amiga sobre um assunto delicado, porque a gente continua amando as pessoas na nossa vida, né? E aquele medo, ele existe, mas ele não me controla. Eu não deixo de falar, eu não deixo de fazer, eu não deixo de ir atrás. O não, ele assusta, ele continua assustando, e ele vai assustar. Menos agora, mas ele vai assustar. Mas ele não é maior, ele não é maior que o entendimento que eu tenho do meu próprio valor. Então, esse entendimento que eu tenho do meu valor, ele me permite não aceitar menos. E se você começar a fazer esse tipo de trabalho em você mesma e mudar a sua vida dessa maneira, você vai descobrir que tem muito valor dentro de você e que você não precisa da validação de ninguém. Você não precisa de ninguém para reconhecer ele, porque isso está em você. Se você gostou desse vídeo e quer mais conteúdo sobre autocuidado, sobre melhoras de hábitos e tudo que vai te ajudar a ser a melhor versão de você mesma, a ser uma pessoa mais confiante, a ser uma pessoa que, tipo assim, realmente se ama e se cuida, não se esquece de inscrever aqui no canal. O meu Instagram também tá aqui embaixo, então pode me seguir lá, porque lá eu também posto conteúdos mais curtos sobre isso. Deixa um comentário, curte esse vídeo e eu vejo vocês no próximo vídeo.